Olá, meus queridos alunos, professor José Santos de volta com vocês e hoje trazendo mais novidades. Hoje nós vamos estar trabalhando com determinantes. Determinantes de primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Portanto, vamos lá. Aqui no determinante de primeira ordem, por que primeira ordem? Porque ele tem apenas uma linha e uma coluna. É uma matriz quadrada com uma linha e uma coluna. E como é que eu calculo o determinante desta matriz? Aqui eu não preciso fazer cálculo, meus queridos. O determinante de uma matriz de primeira ordem é o próprio elemento. Pronto, aqui é o elemento 2. E quem é o determinante da matriz aqui 5? O determinante é o próprio 5. O determinante da matriz C, que o elemento é igual a 15, é o próprio 15. Ou seja, determinante da matriz de primeira ordem é o próprio elemento. Fácil essa daí, né? Agora vamos para outra, muito simples também. Aqui eu tenho uma matriz quadrada de ordem 2. Olha, por que ordem 2? Porque ela tem duas linhas e duas colunas. Para calcular o determinante dela, eu devo lembrar de um detalhe. Chamo isso aqui de diagonal principal. As diagonais principais sempre serão positivas, elas são positivas. Esta eu chamo de diagonal secundária. As diagonais secundárias sempre serão negativas. Portanto, para se calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, nós vamos fazer da seguinte maneira. Ó, diagonal principal, eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal. Está aqui, olha, 7 vezes 5 está aqui, 7 vezes 5. Como todas as diagonais principais são positivas, então como esta é positiva, ó, o sinal aqui fica positivo, tá? Agora, a diagonal secundária. A diagonal secundária, ela sempre será negativa. Portanto, eu vou botar menos 2 vezes 3. Estou fazendo o quê? Diagonal secundária. Portanto, eu tenho o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Vamos ver lá. 7 vezes 5 é igual a 35. Menos 2 vezes 3, que é igual a 6. Daí, meus queridos, eu vou só fazer agora a subtração. 35 menos 6, que é igual a 29. Pronto, eu já tenho o determinante da minha primeira matriz, a matriz de ordem 2. Vamos verificar mais alguns exemplos. Agora vocês vão dar um pause aí rapidinho e vão resolver. Resolveram? Pronto, agora vamos voltar. Vamos conferir, ver se você conseguiu acertar. Vamos para a matriz A. Eu quero calcular o determinante desta matriz e eu vou logo aqui, ó. Diagonal principal, que eu já sei que é positiva. 2 vezes 10, está aqui 2 vezes 10, menos a diagonal secundária. Olha, menos a diagonal secundária, que são quem? 6 vezes 3, tá? Portanto, 2 vezes 10 é igual a 20 e 6 vezes 3 é igual a 18. Portanto, 20 menos 18 é igual a 2. Olha só. Portanto, o determinante desta matriz é igual a 2. Vamos ver a matriz B. Diagonal principal, quem são os elementos? 7 e 2. Daí eu multiplico 7 vezes 2, que é igual a 14. Menos a diagonal secundária, quem são os elementos? 4 e 3. Daí eu multiplico 4 vezes 3, que é igual a 12. Aí eu vou só fazer agora a subtração. 14 menos 12 é igual a 2. Ou seja, coincidentemente, o determinante desta matriz também foi igual a 2. E qual é o determinante desta matriz? Ora, ela só tem uma ordem, portanto é o próprio elemento. A letra D só tem uma ordem, portanto o determinante é o próprio elemento. Meus queridos, compreendido? Beleza, agora vamos melhorar mais um pouquinho a situação. Aqui eu quero encontrar os valores de x e de y nessas duas matrizes. E eu quero encontrar que através do determinante, o que eu vou fazer? Diagonal principal, 2 vezes x, que é igual a 2x, menos a diagonal secundária. Quem é a diagonal secundária? Olha, aqui está. Aí eu vou multiplicar agora quem? 6 vezes 3, que é igual a 18. Aqui passa a ser uma equação, eu já tenho uma equação, né? Os números aqui com incógnita já é uma equação. Só que para ficar a equação legítima mesmo, eu vou igualar a zero. 2x menos 18 é igual a zero. Aqui agora eu tenho uma equação do primeiro grau, tá? Com uma incógnita, onde quem vai permanecer no primeiro membro é só quem tem a incógnita. Quem não tem a incógnita, o lugar dele é no segundo membro. E ao trocar de membro, troca também de sinal.
Portanto, vai ficar 2x é igual. O 18 estava negativo aqui, ó, ele passou para cá positivo. Então, 2x é igual a 18. Ou seja, x é igual a 18 dividido por 2. O 2 estava multiplicando o x, ele vai passar para cá dividindo. Então, x é igual a 18 dividido por 2, x é igual a 9. Encontrei o valor do x através do cálculo do determinante. Pronto. Se eu quiser calcular o determinante da matriz, eu já sei que o valor de x é 9 e vou calcular. Mas o que eu queria era encontrar o valor de x, eu já encontrei. Vamos na letra B. Diagonal principal, 7 vezes 2, que é igual a 14. Menos a diagonal secundária. Quem é a diagonal secundária? Olha aqui, 4 vezes y, que é igual a 4y. Também, ó, incógnita. Vou igualar a zero e montar minha equação do primeiro grau. Quem vai permanecer no primeiro membro, meus queridos? Somente o menos 4y. Ó. Então, menos 4y permanece no primeiro membro. E este que não tem a incógnita, ele vai para o segundo membro. Se ele está aqui positivo, ele vem para cá negativo. Portanto, ficou 14y, ou melhor, desculpem, 4y menos 4y menos 14. Vou fazer agora. Y é igual a menos 14 dividido por menos 4. 4 multiplicava o y, passou para cá multiplicando. Faço o jogo dos sinais. Negativo com negativo dá positivo. E aí, olha, y é igual a 7 meios. Por que 7 meios? Negativo com negativo deu positivo. E aqui eu vou simplificar. Eu procuro um número que eu possa dividir os dois ao mesmo tempo. Eu posso dividir o 14 por 2 e também posso dividir o 4 por 2. 14 dividido por 2 deu 7 e 4 dividido por 2 deu 2. Professor, não dá para dividir mais ainda? Não, porque o 7 é um número primo. Ele só divide por 1 e por ele mesmo. Ok? Beleza? Muito bom. Acredito que todos tenham compreendido e vamos mais um pouquinho em frente. Ó. Agora aqui, e neste exemplo, diagonal principal 5 vezes x, que vai dar um total de 5x, menos diagonal secundária, que é 6 vezes 5, que é igual a 30. Vamos igualar a zero. Depois que nós igualamos aqui a zero, ficou uma equação do primeiro grau. Quem vai para o segundo membro? Ah, é o 30, professor. Se ele está negativo, ele vai para lá positivo. Olha, agora eu tenho x é igual a 30 dividido por 5. Quem é o 5? O número que acompanhava o x. Portanto, x é igual a 30 dividido para 5. E qual é o valor de x agora? X é igual a 6. Beleza. Vamos só concluir a outra aqui. Agora eu tenho diagonal principal. Y vezes y vai ser igual a y elevado ao quadrado. Mas por que, professor, que dá y ao quadrado? Porque aqui, olha, eu tenho duas bases iguais. Lembram lá da regra de multiplicação de potência de mesma base? Em que você multiplica, mas assim, conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Por isso que y vezes y é igual a y ao quadrado. Menos a diagonal secundária. Quem é a diagonal secundária? 4 vezes 4. Que vai ser igual a quanto? Igual a 16. Vou pegar isso aí, igualar a zero. Pronto, agora eu tenho aqui a minha equação. Mas que equação é essa, professor? Olha, aqui eu tinha a equação do primeiro grau porque o grau é 1, ó, o expoente 1. Aqui o grau é 2, ou seja, o expoente 2. Neste caso, eu tenho uma equação do segundo grau. E é uma equação incompleta com as letras A e C. Ó, A e C. Portanto, como é que eu vou resolver isso aqui? Y vai ser igual. O 16 está aqui negativo, ele passa para o segundo membro positivo. Então, y ao quadrado é igual a 16. E agora, como resolver? Eu vou substituir o expoente por duas raízes, uma positiva e uma negativa. Portanto, isto será igual. Y será igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. Daí o que eu faço? Vou pegar aqui o y é igual a mais ou menos... Qual é a raiz quadrada de 16, professor? Opa! Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Por isso, ficou como? Y é igual a mais ou menos 4. Significa que eu tenho y, uma raiz positiva e uma raiz negativa. Ok? Beleza? Agora que nós já vimos os determinantes de primeira ordem, já estudamos o determinante de segunda ordem, agora nós vamos brincar com o determinante de terceira ordem, meus queridos. E como é o de terceira ordem? Ora,
é uma matrizinha em que nós temos 3 linhas e 3 colunas, tá? Matriz quadrada, 3 linhas e 3 colunas. E nós vamos calcular obedecendo a regra de Sarri. Nós vamos fazer pela regra de Sarri e nós vamos seguir aqui os seguintes passos. O primeiro passo, o que você vai fazer? Repetir as 2 primeiras colunas ao lado da matriz. É a primeira providência a ser tomada. Segundo item, segundo passo, nós vamos multiplicar os elementos das diagonais, né? Primeiro, diagonal principal, tá? E somar suas parcelas. Terceiro, nós vamos multiplicar os elementos da diagonal secundária, todas as diagonais secundárias, ok? E somar os elementos dela. E o quarto passo, nós vamos somar os resultados da multiplicação, todos os resultados. Vamos ver como é que fica aqui. Olha, eu tenho aqui a minha matriz, eu vou repetir, vou seguir o primeiro passo, ó. Repetir as 2 primeiras colunas, olha. Então, eu peguei e repeti as 2 primeiras colunas. Agora eu vou traçar as diagonais, traçando diagonal e multiplicando. Primeira diagonal, aqui está. Lembrando que as diagonais principais são positivas. Eu vou sempre usar o sinal de mais. Olha, será a primeira diagonal, mais o resultado da segunda diagonal, mais o resultado da terceira diagonal. Daí eu farei 2 vezes 2, que dá 4, 4 vezes 4, que dá 16. Mais a segunda diagonal. E quem é a segunda diagonal? Menos 1 vezes 1, que dá menos 1, vezes 3, que dá menos 3. Pronto, coloco entre parênteses, porque não podem ficar 2 sinais juntos, tá? Então, entre parênteses para poder separar. Mais a terceira diagonal. E a terceira diagonal vai ser o quê? 3 vezes 5, que dá 15. 15 vezes 1, que é igual a 15. Agora, menos. Menos por quê, professor? Porque agora nós vamos trabalhar com as diagonais secundárias. E as diagonais secundárias são negativas. Ou seja, assim como eu trabalhei com a diagonal principal, somando o resultado, o produto da primeira diagonal, mais o da segunda, mais o da terceira, que estão aqui, as secundárias serão a primeira, menos a segunda, menos a terceira. Então, está aqui, começando menos porque elas são negativas. 3 vezes 2, que dá 6. 6 vezes 3, que vai dar 18. Menos a próxima diagonal. 1 vezes 1, que dá 1. Vezes 2, que dá 2. Menos a última diagonal, que é quem? 4 vezes 5, que dá 20. 20 vezes menos 1, ó. 20 vezes menos 1, que vai dar menos 20. Também entre parênteses para separar os sinais. E agora, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou eliminar os parênteses. Para eliminar os parênteses, o que eu faço? 16 está aqui, aí eu faço positivo com negativo, deu negativo, baixei o 6, mais 15, menos 18, menos 2, aí negativo com negativo, deu positivo, baixei o 20. Ou seja, repeti todos os outros e trabalhei apenas com a eliminação dos parênteses. Está aqui. Após os parênteses eliminados, agora eu vou para as somas. Vamos lá, vamos ver no que vai dar. Ó, aqui eu tenho 16 menos 3 dá 13. 13 mais 15. Então tá aqui, ó, 16 menos 3 dá 13. Aí mais o 15. Estou fazendo detalhado. Agora aqui, ó, menos 18 menos 2 é uma operação com sinais iguais. A gente soma e conserva o mesmo sinal. Portanto, 18 com 2 dá 20 e repete o sinal negativo. E repete aqui o último, que é o mais 20. Pronto. Agora eu vou somar 13 mais 15 é igual a 28. E aqui, menos 20 mais 20, menos 20 mais 20, pessoal, eu não vou botar nada porque vai dar zero. Aqui são números iguais com sinais opostos, eu só elimino. Pronto. No caso, como ele dá zero, eu não preciso colocar. O resultado ficou quem? 28. Então, logo, o determinante desta matriz é igual a 28. Ok? Beleza? Compreendido? Vamos brincar com mais um exemplo. Vamos ver aqui mais um exemplo aqui, olha. Tá, ó. Neste caso, agora estou envolvendo a incógnita x. Eu quero ver como é que vai ficar aqui com a incógnita x. Vamos ver. Através do cálculo do determinante, encontre o valor de x. Primeiro, o que nós vamos fazer, meus queridos? Seguir o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? Repetir as 2 primeiras colunas. Muito bem. Agora eu vou traçar as diagonais. Vamos lá. Primeira diagonal. Já sei que as diagonais principais são todas positivas. Portanto, 1 vezes 3 dá 3, vezes 0 é igual a 0. Porque qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. Agora eu tenho x vezes x dá x ao quadrado.
vezes 3 vai ser igual a 3x ao quadrado, mais quem? Mais a última diagonal. 1 vezes 2 que dá 2 e 1 vezes 1 que dá 1. Portanto, eu tenho agora, desculpem, 1 vezes 2 que dá 2 e 2 vezes 1 que dá 2. Aí menos quem? As diagonais secundárias. E por que menos? Porque todas as diagonais secundárias são negativas. Daí, ó, 3 vezes 3 que dá 3, dá 9, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 1 que é igual ao próprio 9. Menos a próxima diagonal. Olha, que eu tenho 1 vezes x que dá 1x, vezes 1 continua sendo 1x. Vou para a próxima diagonal. 0 vezes 2 que dá 0, vezes x continua sendo 0. Pronto. Os zeros não vai alterar em nada. Portanto, eu vou pegar aqui, vou organizar aqui vou igualar isso aqui a zero, organizando a minha equação. A letra A, o que tem o x ao quadrado, é o primeiro, é a letra A. O que tem o menos, ó, menos x, vai passar a ser a letra B, na organização de uma equação de segundo grau, né? Aí sobrou quem? Mais 2 menos 9. Portanto, subtrai do maior para o menor e conserva o sinal do maior. 9 menos 2 é igual a 7 e coloca o sinal negativo, né? Então ficou aqui mais 2 menos 9, que é igual a zero. Agora, eu vou fazer o cálculo que eu acabei de citar, repetindo 3x ao quadrado menos x e subtraindo do maior para o menor, 9 menos 2, que é igual a 7, e conserva o sinal do maior, que é o negativo. Portanto, ficou 3x ao quadrado menos x menos 7, que é igual a zero. Professor, e agora? Para eu encontrar o valor de x? Aí você vai utilizar a fórmula de Bhaskara, tá? A fórmula de Bhaskara a gente sabe, aquela formulazinha em que nós temos, olha, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Mas nós vamos aplicar a fórmula geral. A fórmula geral que é essa daqui, olha, vamos lá. Primeiro eu vou colocar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Lembrando que o que tem o maior expoente é o considerado o valor de A. Quem tem o maior expoente? 3x ao quadrado. Portanto, o valor de A vai ser igual a 3. Quem é o B? B é o que tem o segundo expoente, o menor. O menor expoente aqui já vai ser a letra B. Portanto, no caso eu tenho aqui menos 1x, então o valor de B vai ser menos 1. E o C igual a menos 7. Está aí. Tá, agora eu vou aplicar a formulazinha, a formulazinha de Bhaskara. O que eu fiz? Na fórmula aqui eu já coloquei direto, né? Mas aqui eu tenho x é igual a menos b. Quem é b? Menos 1. Está aqui. Mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. Quem é b? Menos 1. Então está aqui, menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes 3, ó, esse 3 aqui, vezes letra C, que é o menos 7, tá? Dividido por 2 vezes A, que é o 3. Daí eu vou fazer aqui o seguinte, ó, negativo com negativo dá positivo, mais ou menos base negativa com expoente par, o resultado passa a ser positivo. 1 ao quadrado é igual ao próprio 1. Vou multiplicar tudo isto agora. Negativo com negativo dá positivo. 4 vezes 3, que dá 12, e 12 vezes 7, que dá 84. Dividido por 2 vezes 3, que é igual a 6. Daí eu faço x é igual a 1 mais ou menos a raiz quadrada de 85 dividido para 6. Meus queridos, mas não tem a raiz exata de 86. E também não dá para simplificar. Já que não dá para simplificar, para a gente extrair uma raiz, portanto, ó, nós vamos parar por aqui. Porque o 85, ao dividir por 5, por exemplo, ele vai dar 17. Não tem para onde sair. 17 é o número primo. Portanto, aqui a gente finaliza a nossa equação, tá ok? Sendo que os valores de x ficou x igual a 1 mais raiz quadrada de 85 sobre 6 e x duas linhas é igual a 1 menos raiz quadrada de 85 sobre 6. Paramos por aqui e nós calculamos o determinante, tá? Encontramos o valor de x através do determinante. Pronto, ok? Valeu, um grande forte abraço a todos e paramos por aqui. Mas eu vou até colocar aqui, deixar aqui no link, tá? No vídeo, uma atividadezinha para vocês resolverem, tá? Resolvam essa atividade e um forte abraço a todos, tá? Espero que todos consigam.